Agora eu vou mostrar um conceito que não é muito simples de se entender. Eu, pelo menos, tive muita dificuldade de assimilar esse conceito no começo. Até hoje, dependendo da situação, eu fico meio confuso por que tem que fazer tal coisa ou não tem que fazer tal coisa, tá? Mas não é muito difícil de você entender qual que é a lógica. Eu vou fazer o seguinte, eu abri um documento novo, eu vou criar 3 objetos aqui. Tá? Eu vou criar aqui um retângulo azul. Agora eu vou criar um novo retângulo aqui embaixo e vou criar um terceiro retângulo aqui embaixo. Eu vou selecionar esse segundo só para facilitar, eu vou trocar aqui a cor pelo painel Properties. Vou trocar aqui a cor, vamos colocar um... Que cor que eu vou pôr, hein? Vamos pôr um lilás. Vou clicar nesse outro e vamos colocar um... Cadê? Um verdinho aqui. Tá? Então pronto. Então aqui meus objetos. Bacana. Agora eu vou fazer o seguinte. Só para facilitar a nossa vida. Eu vou digitar aqui do lado o que eu vou fazer com esse objeto, mas não com a fonte desse tamanho, pelo amor de Deus. Né? Vamos por uma fonte menor. Vou até colocar aqui a cor em preto. Tá? Vou dar um OK. Então eu vou colocar aqui, ó, objeto, que é o nosso shape, tá? O retângulo normal. Vou dar um Enter. Agora eu vou clicar aqui e vou pôr Smart Object. Vou dar um Enter. Já vou explicar o que é isso. Rasterize. Pronto. O que é isso que eu estou pondo aqui? Então, o negócio é o seguinte, ó. Este objeto eu vou deixar do jeito que está. Ele vai ser o nosso shape padrão. Este objeto eu vou transformar num Smart Object. Então, veja que eu cliquei nele. Ele é o Rectangle 2, ou Rectangle 2, né? Você fala metade em inglês, metade em português, é uma beleza. Vou clicar aqui com o botão direito. Será que está aparecendo para você? Deixa eu puxar esse painel um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver. Agora vai aparecer, ó. E eu vou clicar nesta opçãozinha, ó. Convert to Smart Object. Cliquei. Tá? Eu vou clicar nesse terceiro, que é o Rectangle 3. Clicar com o botão direito e vou pôr aqui Rasterize Layer. Cliquei. Tá? Então, a gente tem a opção de Rasterize e Convert to Smart Object. E tem o objeto mesmo. Vou até renomear. Ó. Vamos dar um duplo clique nessa camada. Vou pôr aqui, ó, rasterizado. Vou dar um Enter. Vou dar um duplo clique aqui. Vou colocar aqui Smart Object, ou objeto esperto. E aqui vou deixar como sendo o nosso shape mesmo. Tá? Muito bem. Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu jogar esse aqui para cima, esse aqui para cima, só para ficar mais fácil de achar. Você, quando olha, você não vai perceber diferença nenhuma. Tá? É tudo a mesma coisa. Você pode clicar, pode arrastar. Só que existe o seguinte. Primeiro que aqui, se você perceber, está vendo que no objeto rasterizado não tem desenho nenhum aqui no cantinho. No Smart Object tem esse desenho aqui, que tem uma folhinha com um quadradinho na frente. E no Shape tem esses pontinhos aqui. Né? O Shape é a figura original. A gente clicou aqui, desenhou, acabou. Virou um Shape. Aí depois você pode converter para um Smart Object ou rasterizar esse objeto. O que é o objeto rasterizado? O objeto rasterizado, ele deixou de ser um shape. Você não consegue mais trabalhar com essa figura aqui para mudar o fundo, mudar o stroke, né? Mudar a borda. Você não consegue mais trabalhar que nem você trabalhava aqui. Como que eu sei disso? Se você clicar nesse objeto, está vendo que aparecem aqui as opções? Ó, aparece o stroke, você pode colocar um stroke, está vendo? Você consegue mexer normalmente, tudo que a gente já viu, você consegue fazer aqui. Nesse daqui, ó, aqui nesse painel, não aparece mais nada, só aparece assim o tamanho e posição. Este objeto, aqui aparece um pouquinho diferente. Basicamente, aparece essa parte de cima, idêntico a esse rasterizado,
mas aparece uma outra coisinha aqui, aparece um botãozinho. Qual que é a diferença técnica? A diferença técnica é o seguinte, esse aqui é um objeto, eu posso continuar manipulando ele normalmente, que nem a gente fez até agora. Esse daqui é uma imagem. Imagina que eu peguei a imagem da árvore, do céu, da paisagem e coloquei aqui. Só que, ao invés de ser aquela imagem do céu, da paisagem, é a imagem de um retângulo verde. Esse daqui, ele é um intermediário. É como se ele fosse um intermediário. Ele não é um shape, mas ele também não é uma imagem. Ele é um objeto que, se você quiser, você ainda tem como trabalhar em cima dele, mas não aqui dentro deste documento. Eu vou clicar, então, neste botãozinho, tá? Eu vou deixar este objeto selecionado, clicar em Edit Contents. Quando a gente clica, o que ele faz? Ele abre este objeto numa abinha nova. Então, se você olhar aqui, ó, o objeto está aqui dentro do meu documento normal e ele abriu este objeto aqui, ele abriu numa abinha nova. E aí, dentro desta abinha nova, aqui sim eu posso trabalhar normalmente com o meu retângulo. Então, por exemplo, eu vou colocar um stroke aqui, vamos colocar uma bordinha amarela, eu só vou deixar ela um pouquinho mais grossa para você notar a diferença. Pronto, está aqui. Agora, vou voltar aqui no documento. Nada aconteceu. Bacana. Eu vou salvar esse documento. Você pode simplesmente clicar aqui em Save. Não tem problema. Mas eu vou clicar aqui em Save As só para você ver o que acontece. Ele vai salvar esse documento numa pasta temporária, tá? Então, se você clicar simplesmente em Save, ele vai salvar automaticamente dentro dessa pasta. Vou clicar aqui, ó, Salvar. Eu já tinha um retângulo lá que eu fiz para teste. Vou dar um OK. Beleza. Agora, vamos voltar no documento? Olha o que aconteceu. Ele já transformou o meu documento com base nisso daqui. Eu posso agora até fechar aqui, ó. Ele não perde mais. Se você quiser mexer, você simplesmente clica no retângulo, clica de novo em Edit. E aí, por exemplo, ó, será que funciona se a gente colocar um texto? Vou colocar aqui, ó, um texto aqui no meio, tá? Vou só deixar, vou colocar aqui no cantinho. Ó. Vou voltar lá e nada aconteceu. Ué, deu errado. Não, não é que deu errado. Tá vendo esse asterisco aqui em cima? Esse documento não está salvo, tá? Então eu vou dar um Ctrl S ou File, Save. Mesma coisa que apertar Ctrl S. Salvei. Pronto, sumiu o asterisco, está salvo. Agora eu vou voltar no outro documento. Olha que bacana. Então, isso só é possível de se fazer com Smart Object. Com o objeto rasterizado, isso daqui é uma imagem, você não faz isso. Com o Shape, você também não faz isso. A desvantagem, você tem que ficar, para cada objeto que você for editar, você vai ter um outro arquivo. Eu, particularmente, não curto muito esse Smart Object, tá? Não curto muito. Eu prefiro trabalhar, ou já trabalho direto com Shape, ou eu trabalho com a forma rasterizada. Mas eu estou te mostrando para que serve, como que funciona, o que são essas coisas. Você vai trabalhar do jeito que você preferir. Uma outra coisa também que eu quero explicar para você, ainda falando sobre o Smart Object, é o seguinte. Esse retângulo aqui, você lembra que na hora de salvar eu fui lá e salvei naquela pastinha temporária? Então, se você pegar esse documento e salvar em outra pasta, não vai funcionar, tá? Ele não vai fazer a atualização. Então, por exemplo, ó, vou vir aqui, Save As, e vou salvar aqui, ó, vou salvar na minha área de trabalho, tá? Cliquei em salvar, vou dar OK. Beleza, até aí nada acontece. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar um outro texto aqui, ó. Vou colocar o número 2. Pronto, vou dar um Enter. Vou salvar. Veja que ele está salvando agora na área de trabalho. Vou vir aqui, nada aconteceu. Por quê? Porque ele está puxando o arquivo lá daquela pasta de temporário. Tá? Não adianta você tentar fazer a edição num arquivo que... você fazer a edição e salvar esse arquivo em outro lugar que não seja aquela pasta, que não vai funcionar. Então eu vou te mostrar uma outra coisa que você pode fazer para não perder, né? Porque lá, afinal de contas, é uma pasta temporária. Se é temporária é porque uma hora vai ser jogada no lixo. E se jogar aquela pasta no lixo, nunca mais ele vai funcionar direito.
Então vamos fazer o seguinte, ó, vou criar aqui vamos criar uma bolinha aqui, vai. Vou criar uma bolinha aqui. Então uma bolinha pode ser, deixa eu só mudar a cor, vai, vamos mudar essa corzinha aqui, vamos pôr uma bolinha rosa choque. Que não é bem rosa choque é esse, pronto. Bacana. Tá aqui na bolinha, a minha bolinha, eu vou selecionar essa bolinha, vou dar um clique nela, vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar aqui Convert to Smart Object. Beleza, converti. Agora, em vez de eu clicar aqui, eu vou primeiro clicar aqui, nesse botão, Convert to Linked. Então, eu vou clicar aqui, é elipse 1. Eu vou selecionar uma pasta, deixa eu ver, eu vou clicar aqui, vou pôr na pasta, vou pôr na área de trabalho mesmo, vai? Não, vou deixar na área de trabalho, pronto, elipse 1, salvei, tá ok? Agora eu vou aqui em Edit Contents, veja que o botão mudou para Embedded, cliquei aqui, vamos colocar aqui o que? Vamos colocar um stroke aqui, vai, vamos colocar um strokezinho preto. Deixa eu aumentar um pouquinho, pronto. Legal, vou salvar esse documento. Vou até te mostrar aqui, ó. Vou lá em Save As. Tá vendo? Ele vai puxar lá na área de trabalho. Vou salvar lá. Já tem o arquivo, quer substituir, quero substituir. Ok. Agora eu vou voltar aqui. Olha que bacana! Lá está o meu objetinho. Eu posso até fechar isso aqui, que eu não vou precisar mais. Só que agora, o que acontece se eu for lá? Cadê o meu objetinho? Meu objetinho, não. Cadê? Não estou achando. Você está vendo aí? Ah, eu estou vendo aqui. Ó. Elipse. Eu vou trocar o lugar desse objeto, tá? Vou dar um Ctrl X e vou colar aqui numa outra pastinha. Vou pôr aqui na minha pastinha. Vou colar ele aqui, ó. Pronto. Colei. Agora eu venho aqui. O meu objeto está aqui, né? Só que olha o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Ele está dando uma interrogaçãozinha. O que significa isso? Significa, olha, teu objeto está aqui, mas se você mexer nele lá, eu não consigo mais fazer a mesma alteração aqui. Por quê? Porque ele perdeu o link. Né? Então, você vai ter que clicar aqui em Edit Contents e localizar agora esse objeto. Então, eu vou aqui na pastinha, ó, vou clicar aqui em elipse 1, Place. Pronto, bacana, tá aqui. Vamos fazer um teste? Vamos colocar aqui o número 1 aqui no meio. Número 1, deixa eu só jogar aqui mais no centro, para ficar bonitinho. E agora eu vou salvar. Vamos ver? E nada aconteceu. Por que nada aconteceu, hein? Vamos ver. Eu mexi aqui, vou lá em Save As. Ele está aqui, ó, na minha pastinha. Vou clicar em salvar só para confirmar se ele salvou mesmo, né? Salvou. Volto aqui, nada aconteceu. Ou seja, ele perdeu completamente o link, tá? Então, eu vou aqui em Edit Contents. Vou em File. Save As. E agora eu vou devolver ele para a área de trabalho. Vamos ver o que acontece? Salvei, dei um OK. Vamos voltar aqui. Olha lá. Agora está OK. Tá vendo? Então você percebeu que o Smart Object, por um lado, ele é legal. Por outro lado, ele é chato pra caramba. Ou seja, você não pode mudar a localização do arquivo que ele faz da tua vida um inferno. Por isso que eu não gosto muito de trabalhar com ele, tá? Dessa forma. Mas está aí, está explicado. Eu acho que agora deu para você entender essa história de localização de arquivo, o que acontece se você joga para cá, joga para uma outra pasta, joga para lá, como que ele perde o link, tá? Acho que agora já deu aí para você entender. Agora eu vou te mostrar uma outra coisa bem legal. Abri aqui um documento 1000 por 700, vou pegar a nossa pastinha, eu vou pegar aqui o homem sorrindo, o avatar, que é uma imagem que tem 800 por 800, tá? Vou jogar ela aqui dentro, legal, ela aqui está, vou dar um Enter para confirmar e vou colocar ela aqui do lado. Ela vai ser a nossa referência, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa imagem. Então, uma forma de duplicar a imagem. Clica na imagem, deixa ela selecionada, aperta o Alt, o cursor vai virar essas duas setinhas, clica e arrasta. Ok?
Esta é uma forma. Outra forma, clica na imagem que você quer, no caso, esta camada aqui, clica, segura e arrasta aqui para cima desta folhinha. Soltou, ele já duplicou. Ó, tem mais uma imagem aqui. A outra possibilidade seria você deixar a camada selecionada e aí você vem em Layer, Duplicate Layer. Pronto. Aí ele vai perguntar qual que é o nome, vou deixar aqui no padrão. Olha lá, temos a terceira imagem selecionada, tá? Selecionada não, terceira imagem duplicada. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até ocultar essas imagens aqui. E aí eu vou fazer o seguinte nessa imagem. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou selecionar esta opçãozinha aqui, ó, Convert to Smart Object. Cliquei. Eu vou até renomear essa camada para Smart Object. Vou dar um Enter, beleza. Esta segunda camada aqui, eu vou clicar com o botão direito e selecionar Rasterize Layer. Beleza, vou clicar aqui, Rasterize Layer. Esta imagem aqui, que é a terceira, né, ou a cópia 3, na verdade eu nem precisaria mais dela, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear para original. Original. E essa última aqui eu posso até deletar. Então eu vou clicar nela, vou arrastar aqui para o lixinho. Pronto, está deletada. Então a gente tem essas três imagens, tá? Essa é a imagem original, essa daqui eu transformei no Smart Object e essa está rasterizada. Essa aqui é a original, qual que é essa imagem? Essa aqui de baixo. Eu vou deixar ela aqui no cantinho, tá? Eu vou pegar essas duas outras imagens e vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em Ctrl T e vou diminuir essas imagens. Eu vou diminuir bastante, ó. Vou deixar bem pequenininha. Vou dar um Enter. Vou fazer a mesma coisa com essa aqui, ó. Vou dar um Ctrl T e vou diminuir, tentar deixar aqui mais ou menos do mesmo tamanho. Vou dar um Enter. Bacana. Então aqui as nossas duas imagens. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar essas duas imagens para o tamanho mais ou menos dessa imagem original. Então eu vou clicar nesta imagem aqui, que é o meu Smart Object, Ctrl T, clica, segura e arrasta com o Shift, tá? Mais ou menos assim. Vou dar um Enter. Bacana. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa aqui. Deixa eu só pôr essa aqui mais no cantinho. Vou dar um Ctrl T e vou aumentar mais ou menos do mesmo tamanho. Vou dar um Enter. Acho que já deu para perceber a diferença, né? Olha lá. Essa aqui é a nossa imagem original. Essa aqui é o Smart Object. Você vê que nada mudou, está exatamente igual. Agora, se você comparar a imagem original ou a imagem do Smart Object com a imagem rasterizada, o que aconteceu? A rasterizada parece que está borrada, ela perdeu todos os detalhes. Por que isso ocorre? No Smart Object, ele memoriza a imagem, ele sabe a imagem que você tem desde o começo. Então, se você diminuir, aumentar, diminuir, aumentar, diminuir, aumentar, ficar brincando com essa imagem, ele vai preservar todas as características, toda a resolução, ele vai manter a imagem exatamente como a original. A partir do momento que você rasterizou, ele deixa de preservar essas propriedades, ele deixa de memorizar essas propriedades. Então, quando você diminui, beleza, você estava com a tua imagem, você diminuiu, nada aconteceu. Se você quiser aumentar de novo, ele vai aumentar a partir daquela pequenininha. Se é uma imagem pequena, ela tem menos pixels, quer dizer, ela tem menos detalhes. E aí, quando você aumenta, fica essa coisa aqui que parece que está meio borrada, tá? Então, o problema da imagem rasterizada é isso. Você pode brincar com ela normalmente, não tem problema nenhum, só que quando você for diminuir ela, se for depois disso, se for aumentar de novo, você já sabe que vai ter algum tipo de problema.
Aí você já percebeu a diferença, as vantagens e desvantagens de um Smart Object, ou mesmo da imagem original, né, que é a mesma coisa, e da imagem rasterizada. Aí você fala, então para que eu vou rasterizar? Bom, você vai ter que rasterizar dependendo do que você for fazer com a imagem. Então, por exemplo, eu vou mostrar uma coisinha aqui. Vamos pegar aqui a borracha. Tá? Vamos pegar a nossa Eraser Tool e eu vou, por exemplo, selecionar aqui a imagem rasterizada. Vou só checar se ela realmente está selecionada e eu vou apagar uma parte da imagem. Por exemplo, vou fazer isso aqui. Ó. Vou apagar um pedacinho dela, só para você ver. Tá? Beleza. Agora eu vou manter a borrachinha. Eu vou selecionar o Smart Object e vou apagar. Olha lá. Ele já dá um erro dizendo, olha, se você quer usar a borracha nesta imagem, você primeiro tem que rasterizar, senão você não vai conseguir usar. E se eu for na imagem original? Mesma coisa, pode ver que o cursor está uma bolinha cortada. Tá? Então, se você não rasterizar, você não consegue usar, por exemplo, a borracha. Se você for tentar usar o pincel, ó, você não consegue usar o pincel na imagem original, você não consegue usar o pincel na imagem Smart Object, mas você consegue usar o pincel na imagem rasterizada. Então, dependendo do que você for fazer, se você não rasterizar, você não tem como fazer.